É, aparentemente, de acordo com toda a imprensa de Goiás e boa parte da imprensa nacional, a esquerda, né, eu sou racista. Eu que venho há quase 10 anos batendo na tecla que um dos motivos de eu me opor da forma que eu me oponho à esquerda é justamente porque eles tentam sempre separar a nossa sociedade entre homens e mulheres, velhos e jovens, héteros e homossexuais, brancos e negros, ricos e pobres. Sempre falando que o que nós devemos fazer com a nossa sociedade é focar no que nós temos em comum. Mas agora eles acharam uma oportunidade perfeita, de uma forma muito desonesta, cortando um trecho de um vídeo meu, que foi, e aí quero falar sobre isso, para dizer que eu, aí vem os absurdos, dizer que eu comparei negro a macaco e que eu disse que negro tem um QI mais baixo. Bom, algumas dessas pessoas que estão falando isso já estão sendo processadas, porque elas fizeram propositalmente um corte do meu vídeo onde eu explico claramente o que eu estava me referindo, mas vamos lá. Esse é o segundo vídeo que eu gravo sobre isso, eu já fiz uma explicação. Eu, na minha ingenuidade, achei que a minha primeira explicação seria o bastante, porque é óbvio. Na verdade, eu estou surpreso com o fato de da imprensa... Na verdade, não estou tão surpreso, senão é de se esperar mesmo. Mas eu estou surpreso com a perversidade desse pessoal em pegar algo que qualquer pessoa minimamente esclarecida conseguiria entender. Então eu vou explicar mais uma vez. Durante uma conversa em um podcast dos Três Irmãos, eu estava falando sobre o fato de que onde se instaura uma ditadura, normalmente o QI daquela população abaixa, há um declínio no QI. Porque aquele grupo, para se perpetuar no poder, não pode ter uma nação informada, não pode ter um grupo de pessoas esclarecidas, porque senão eles podem se insurgir contra a ditadura e derrubá-la. Então, em praticamente todas as ditaduras da história, nós temos ali, paralelamente, um declínio da educação, miséria e declínio do QI. Foi isso que eu estava falando. Quando o interlocutor, a pessoa que eu estava entrevistando, eu estava falando nesse momento da Venezuela, estava falando de Cuba, Coreia do Norte, e o interlocutor lembrou que na África a média do QI é de 72. Lembrando que eu estava falando que no QI no Japão é 115 e o QI no Brasil está caindo, está em 85, sendo que a média no mundo é 100. E o que eu tinha medo é que se o QI da população brasileira continuasse caindo, mais e mais pessoas ficariam presas fáceis para doutrinação, para desinformação, principalmente da extrema imprensa brasileira, e poderiam aceitar uma ditadura. Bom, vamos lá. E ele fala do QI da África. Nesse exato momento eu viro e falo, isso a imprensa retirou. Nesse exato momento eu falo que na África tem um outro fator que é a subnutrição. E essa é uma verdade. Se uma pessoa, se uma criança não tem acesso a nutriente, a uma alimentação de qualidade, no período em que seu cérebro está formando, ele nunca alcança o seu potencial. Então acaba caindo o QI. Isso é inquestionável. Eu não estou falando nada que eu tirei da minha cabeça. Pois bem, e durante a conversa ele vem falar que teve um macaco, acho que é macaco Cogos, que foi pesquisado, que sabe linguagem dos sinais e tal, que ele tem um QI de 75 a 90. Bom, então veja, se esse macaco tem um QI de 75 a 90, ele tem um QI mais alto do que boa parte da população do mundo. Em nenhum momento foi feito comparação com o macaco ou o QI do povo da África. Foram assuntos que aconteceram em pontos diferentes. Em momento algum, e essa parte a imprensa está falando repetidamente, pois eu vou processar quem fala isso, que houve uma comparação entre macaco e negros. E aí vem a segunda parte, que é de extrema desonestidade. Em momento algum eu falo sobre negros. Na África existem pessoas de várias raças e de várias etnias. Uma pessoa que imagina a África sendo composta apenas como um continente de negros, realmente é uma pessoa que tem um QI baixo. Porque nós temos ali várias etnias, várias religiões, várias raças que vivem dentro do continente africano. Mas no continente africano é o continente que tem o maior número de ditaduras. O que não tem absolutamente nada a ver com raça. Tem a ver com ditadores que fazem questão de impedir que a população da sua nação tenha acesso à informação e possam se libertar dessa ditadura. Que mantém pessoas na miséria, passando fome, não tendo acesso a nutrientes necessários para a total formação da sua mente, do seu cérebro, da sua capacidade cognitiva. Tudo o que eu falei, em momento algum, foi me referindo à raça, à cor da pele ou à etnia. Foi a ditadores, foi a miséria. E o que me chamou a atenção é que para que uma pessoa chegasse à conclusão de que o que eu falei fosse alguma coisa a ver com raça, essa pessoa é racista.
É isso que eu quero explicar para vocês. Para a pessoa ter essa interpretação, ou ela é extremamente desonesta e simplesmente viu ali uma oportunidade de derrubar um opositor político, alguém que pensa de forma diferente, ou ela tem uma visão intrinsecamente racista do mundo. Porque se eu falo África e a pessoa já pensa em negros, ela está sendo racista. O meu argumento não teve absolutamente nada a ver com raça, não teve absolutamente nada a ver com etnia. Tem a ver com ditaduras, tem a ver com miséria, tem a ver com subnutrição. Em momento algum foi raça. E eu tô vendo o que a imprensa tá fazendo, como já fizeram comigo várias vezes, desde que eu virei deputado, já usaram tudo que você possa imaginar. Comunista, que mais? Assassino, drogado, alcoólatra, tudo que você possa imaginar já usaram. E agora estão usando o racista para tentar derrubar o meu mandato. O que eu falei não teve absolutamente nada a ver com raça. E eu estou até, de certa forma, meio tranquilo, porque eu sei que na defesa, no judiciário, quando tiver que me defender legalmente, está lá no vídeo claramente o que eu falo que é a subnutrição. Só que, curiosamente, os jornalistas, a imprensa, deletaram essa parte. Essa é a parte que eu fico pensando, realmente, a maior parte da imprensa brasileira foi sequestrada por pessoas vis, desonestas, podres, que estão dispostas a destruir uma pessoa porque ela pensa diferente. Eu me senti obrigado a vir aqui falar isso novamente, porque como eu estou vendo que a imprensa do Estado não para de falar sobre isso, né, e se eu ficasse calado, parecia que eu estaria, vamos dizer assim, aceitando a versão deles, mas não é. É sim mais um ataque vil, desonesto, porque em momento algum eu falei de raça, e eu falei sobre justamente o que eles querem fazer com o Brasil, que é instaurar uma ditadura, deixar o povo na miséria. E para que isso aconteça, eles querem abaixar o QI da população brasileira. E a educação brasileira tem feito isso, isso é inquestionável. Um grande abraço, compartilhe esse vídeo.